Amém. A paz do Senhor para a igreja. Amém, queridos? Vamos dar início ao nosso culto. Esse é o dia que o Senhor nos fez e por isso estamos. Amém, né? Esse daí é um tema muito importante, né, irmãos? Esse é o dia que o Senhor nos dá. E sabemos que isso é uma graça, assim, sem tamanho. Ainda mais, né, devido a tantas dificuldades que a gente tem passado, tem vivido, mas o Senhor tem nos mantido de pé. Amém, igreja? Nós vamos orar, né? Gostaria que você ficasse de pé, vamos ler a palavra. Sabemos que tivemos uma semana muito difícil, né? Uma semana que só pela misericórdia. Mas o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos na casa dele nesse domingo. Então esse é o momento em que você deve adorar a Deus, deve agradecer a Deus pelo privilégio de estar na casa dele, pelo privilégio das nossas famílias, né, estarem bem. Está todo mundo bem lá, irmãos? Amém? Graças a Deus, né? Passamos por dias complicados para quem estava no centro da cidade, para quem estava em qualquer lugar do Rio de Janeiro. Mas a graça do Senhor, a misericórdia dele nos alcançou, amém? E nós estamos aqui nessa manhã para começar uma nova semana, não é? Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então, nessa manhã, sinta renovada a misericórdia do Senhor na sua vida, a presença do Senhor na sua vida, e que a gente venha ter, né, um culto de entrega de adoração, entrega daquilo mais profundo que a gente tem para o Senhor, em forma de agradecimento, né? Em forma de louvarmos, em forma de louvor, porque esse é o papel da igreja aqui na terra. Nós temos que adorar o nome do Senhor, temos que fazer um monte de coisa muito interessante que está na nossa aula de hoje. Então, que você não perca a oportunidade de aprender mais no Senhor. E a gente está entrando agora em novembro num novo tema, né? Deus tem dado a estratégia para as nossas lideranças de colocar temas nos meses. E o nosso tema desse mês é o Deus que cura. Você recebe isso? Porque Deus, Ele nos cura no nosso mais profundo, né? Deus nos cura no nosso corpo físico, na nossa alma, no nosso espírito. Então, é um mês em que nós vamos estar trazendo para Deus aquelas nossas mazelas, aquelas coisas que têm nos atrapalhado, muitas vezes de caminhar firme e forte na casa do Senhor, às vezes nos desanimam, mas o Deus que cura está presente nesse lugar, nessa casa, no meu coração, no seu coração. Então, que você venha, né, entregar para Ele tudo aquilo que precisa ser curado, tudo aquilo que precisa ser tratado. E nós vamos ler um texto em Jeremias 17:14. Nós vamos ler apenas um versículo que vai dizer: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Amém, queridos? Quando estamos louvando ao Senhor, podemos acreditar que Ele vai nos curar e nós seremos curados. Ele vai nos salvar e nós seremos salvos. E seremos salvos para a vida eterna e seremos salvos também aqui nessa vida que temos vivido hoje, não é? Porque o Senhor, Ele realmente tem nos dado livramento, e eu estou muito grata ao Senhor nesse domingo, nessa nova semana que se inicia, e quero convidar você para esse mesmo espírito de gratidão, porque nós cremos que essa semana será diferente, amém, queridos? Nós somos a igreja que profetiza bênçãos para a nossa nação, bênçãos para as pessoas que estão ao nosso lado. A nossa boca deve profetizar bênçãos, amém, queridos? Independente do que esteja acontecendo, que a nossa boca seja um canal para abençoar, que seja um canal para glorificar a Deus em toda a sua obra, que somos nós, a criação. Então vamos orar ao Senhor. Querido Deus, querido Pai,
Senhor, nessa hora queremos agradecer a Ti, Deus, por essa manhã maravilhosa na Tua casa. Senhor, queremos Te agradecer porque nós tivemos, Pai, a oportunidade de acordar, Senhor, com saúde, Senhor, ver os nossos em casa, ver os nossos bens de saúde, Senhor, guardados, Deus, muito obrigada. Senhor, e nessa manhã nós queremos glorificar o Teu nome. Senhor, queremos iniciar essa semana, Senhor, lembrando, Pai, que o Senhor é aquele, Senhor, que nos tem fortalecido. Senhor, Tu és aquele que é soberano sobre todas as coisas e nós queremos Te adorar por isso, Senhor. Ó Deus, que nós possamos, Pai, ser, ó Deus, filhos agradecidos, Senhor, pela Tua graça. Senhor, sermos agradecidos, Senhor, porque o Senhor tem nos proporcionado livramento e saúde, alegria e provisão. Deus, eu quero Te pedir, Pai, receba a nossa adoração nessa manhã. Deus, cada filho Teu que entrou nessa casa, Senhor, que nós agora, Senhor, venhamos, Senhor, a nos colocar diante do Teu altar. Senhor, estamos começando um novo tema esse mês, Senhor, falando que, Senhor, Tu és o Deus que cura, Deus. Por isso, Pai, queremos agradecer a Ti pela cura. Senhor, queremos Te pedir que o Senhor venha ministrar nos nossos corações aquilo que precisa ser ministrado. Deus, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser tratado, Senhor. Que, ó Deus, nós tenhamos, Senhor, um mês, Senhor, de uma experiência especial com Teu Espírito. Senhor, que sejam momentos onde o Senhor venha se revelar a nós de forma tremenda, Senhor, e que os nossos olhos estejam abertos, Senhor, para entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Senhor, que nós venhamos nos alinhar ao Teu propósito, Deus. Nessa manhã, receba a nossa adoração, receba o nosso culto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, chegamos ao momento da palavra. Eu queria convidar a pastora Silvia. Gostaria que a igreja ficasse de pé. Nós vamos orar pela serva do Senhor, que já, Deus já comunicou primeiro no coração dela o que será comunicado à igreja, que o seu coração esteja aberto. Estenda suas mãos sobre a nossa pastora. Querido Deus, querido Pai, Senhor, nesse momento, Pai, do culto, que é, Senhor, o momento em que o Senhor vai falar através da palavra. Deus, queremos, Senhor, pedir que o Senhor venha usar a Tua filha, Senhor, como o Senhor sempre faz, Senhor, que ela seja cheia, Senhor, da Tua graça, do Teu Espírito, Pai, que ela seja mais uma vez nessa manhã um canal, Senhor, vindo diretamente de Ti, Senhor, para, Senhor, falar aos nossos corações, Senhor, e que nós sejamos tratados, confrontados e confortados nessa manhã pela Tua palavra, Deus. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, eu saúdo a amada igreja com a santa e poderosa paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu sou grata ao Senhor por essa oportunidade, porque não é bem sobre eu, não é sobre mim, não é sobre quem está aqui nesse altar, é sobre a palavra. Não é sobre quem canta, é sobre adoração. Não é sobre o dinheiro, é sobre confiar em Deus. E não é sobre o obreiro, é sobre a obra. Nós precisamos colocar a nossa mente nas coisas da profundeza do Espírito Santo, nas coisas profundas, que o homem não consegue desvendar, mas Ele quer nos revelar por meio do seu Espírito. A gente precisa só deixar o nosso coração e a nossa mente à disposição do Espírito Santo. Sabe, eu estava ali pensando, o Espírito Santo falando comigo, Ele não é o convidado. Nós é que somos convidados a prestar o culto a Ele, porque o culto é dEle. O culto é dEle, porque todas as coisas, diz a palavra, são feitas para Ele, e por meio dEle tudo se fez. Então nós viemos aqui como convidados a entregar um culto de adoração a Ele. Porque é dele. Ele não é o convidado não, porque é dele. Como pode ser convidado o dono do lugar. O dono do lugar. Então, quando nós entramos nessa casa espiritual, nós temos que entender que nós estamos aqui por causa dele. Não por causa de nós, não porque a gente veio ver alguém, não porque a gente tem que estar aqui domingo de manhã, não. Nós viemos porque nós desejamos entregar o louvor, a adoração e o culto ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém? Eu quero te convidar
a juntos nós louvarmos uma canção, essa canção ficou essa semana inteira na minha mente. Então, eu entendo. Porque, assim, eu sou difícil de gravar as coisas. Assim, letras de louvores. Às vezes fala, pastora, canta o louvor aí. Eu vou ficar mais meia hora ou mais. Então, quando eu sinto que é do Espírito Santo, é porque eu durmo e acordo. Eu durmo e acordo com aquilo na minha mente. Hoje de manhã eu lembrei. Quando eu fui para o banheiro, eu falei, já entendi, Jesus. Então, eu queria convidar vocês a, essa manhã, por meio do Espírito Santo, a gente entrar nas profundezas do Espírito Santo. Porque essa é a oportunidade sem igual, porque nós viemos aqui com um objetivo, com um propósito, com uma finalidade. Da gente declarar a grandeza de Deus, da gente declarar que nós somos dependentes de Deus. Nós viemos aqui com esse alvo, amém? E eu queria que vocês me ajudassem a louvar. Não precisa nem de instrumentos. Eu queria que vocês me ajudassem a louvar aquele louvor que diz assim: grande. Eu não vou ter voz para sustentar. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ó Deus, a alegria de toda a terra. Grande, grande. Fala que Ele é grande. Mediante a nossa pequenez, mediante esse problema que está tomando a adoração dele na tua vida, está roubando o primeiro lugar. E que Ele nos ajuda verdadeiramente, inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Ó Senhor, nós te damos graças essa manhã. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito Nós confiamos nele, amém? Amor. Você pode declarar que você confia em Deus essa manhã? Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Só Ele é grande, eterno. Amém? Glória a Deus. E eu quero dividir com vocês essa manhã a palavra que está em João 17. Mas antes eu quero fazer uma explanação para vocês breve de um contexto. Em João 16, o Senhor Jesus vai estar dando instruções a respeito do Espírito Santo que viria. E o papel da vinda do Espírito Santo mediante a ausência física de Jesus. Porque o Senhor Jesus está vivo, amém? Fisicamente os discípulos não iriam mais vê-lo. Mas ele disse que ele iria ao Pai, mas deixaria o Consolador. E o Consolador é o próprio Espírito do Deus Pai, para nos guiar, para nos exortar, para nos dirigir de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, nós não estamos órfãos. Então, no 16, ele começa a preparar os discípulos para a sua ausência. No 17, ele faz a oração intercessória por mim e por vocês, amém? Você pode falar que Jesus orou por você? Jesus orou por nós. Jesus orou por essa igreja. Jesus orou pela Simone, pela Cris, pela Nice, pela irmã Edileuza, por cada um de nós. Ele liberou uma palavra. No 16, ele fala com os seus discípulos a respeito dos seus últimos dias, das instruções. No 17, ele vai falar com o Pai. E no 18, já começa o caminho do julgamento e da crucificação. A oração 17, ela é grande, tá, gente?
Se você acha que você vai ficar cansado de ouvir 25 ou 26 versículos, pode se sentar. Eu não tenho problema com isso. Mas se você puder ficar de pé, amém. Se você ficar cansado no meu caminho, você senta também, não tem problema nenhum. Mas eu quero dizer para vocês que isso é uma oração mediante um diálogo, uma conversa entre Jesus e o Pai. Amém? Ele vai dizer assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, aleluia, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, aleluia, consumando a obra que me confiaste fazer. Observa que ele ainda está vivo, amém? Mas ele já declara que ele fez. Ele já declara com autoridade que ele consumou a obra. Aleluia. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste neste mundo. Eram teus, tu me confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras. Jesus está falando. E não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas, o Senhor Jesus está falando a Deus, são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu. Aleluia! Exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ele fala de Judas. Mas agora eu vou para junto de ti. E isso eu falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Aleluia! E eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a palavra. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses. Ele falava do contexto daquele momento. Mas também por aqueles. Cadê os aqueles? Aleluia, tem uma igreja aí? Mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam o quê? Um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia, aleluia, que tu me enviaste, e lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam guarda essa palavra, aperfeiçoados em quê? Em unidade. Olha só o mistério da unidade. Por que você congrega? Por que você tem que se reparar com teu irmão? Por que você tem que suportar uns aos outros? Porque tem aperfeiçoamento para a igreja. E eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Aleluia!
para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém. Pode se assentar, igreja. Se você puder aplaudir ao Senhor por a sua rica palavra, por essa oração poderosa que Jesus fez por nós. Aleluias. Glória a Deus por isso. E eu quero dizer para vocês que esse capítulo vai tratar de 7 assuntos que destaca o estudo. Diz que Jesus vai falar de glorificação, perseverar na fé, alegria completa, proteção do maligno, santificação pela verdade, unidade entre os crentes e comunhão eterna com Cristo. Jesus vai fazer nesse versículo uma explanação quando ele começa a falar sobre o ministério dele, sobre a relação dele com Deus, sobre a glorificação, sobre os seus discípulos, porque havia perseguição. Jesus já sabia que a igreja seria perseguida, porque o mundo odeia a palavra. O mundo não são pessoas, porque a nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas contra quem, igreja? Que é a nossa guerra? Principados, potestades e dominadores do mal. A igreja luta contra as hostes malignas que estão sobre a terra, destruindo vidas, destruindo famílias, corrompendo a mente do homem. Então o mundo representa um sistema de pensamentos e posicionamentos contra a palavra de Deus. Então a luta da igreja é contra este mundo que eu acabei de relatar para vocês. Um sistema de pensamentos que vão contra a palavra de Deus. E Jesus vai falar sobre os seus discípulos, ele começa a orar, isso é uma oração, que ele começa a declarar. A preocupação, talvez porque eu vejo uma preocupação, né? Uma preocupação no sentido assim de uma explanação tão grandiosa, de falar com uma riqueza de detalhes que eu oriento quem puder fazer a leitura em casa, porque a gente, quanto mais lê, o Espírito vai falando com a gente, não é assim que a gente faz? Porque a gente tem 20 minutos, né? E eu vejo que o Espírito Santo quer falar no profundo conosco. Então, ele vai falar, ele vai tratar desses assuntos também chegando nesse tempo, dizendo, e não para por aí só nesses discípulos não. Sabe por que não para? Porque a obra de Deus é grandiosa. A obra de Deus, ela é maravilhosa. Então ela vai alcançar, está alcançando e alcançará muitas pessoas. Ela é para a gente, ela é para o homem, ela é para o indivíduo, ela é para o pecador que deseja ser regenerado pelo Espírito Santo. Essa obra maravilhosa, ela é próspera e frutífera, porque Deus quer, amém? Não é o que a gente quer, é o que a gente julga. Quando a gente vê um pecador ou vê essa abominação que está no mundo. Tiago, o apóstolo Paulo vai deixar na carta de Tiago, vai falar que seriam tempos trabalhosos, tempos difíceis. Mas a gente tem que estar alerta porque o nosso coração não pode se esfriar do mal, não pode se esfriar do amor. E Jesus ora por si mesmo. Jesus inicia dizendo, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, porque também o teu Filho te glorificou, amém? Então esse relacionamento de Cristo com o Pai e de Cristo com a igreja é de glorificação. Mas não é essa glória que o mundo coloca pra gente, não é a glória de obter as coisas, a glória da gente estar se exibindo, a glória de estar, sabe, no centro de todas as coisas, não. É a glória da cruz, é a glória do negar-se, é a glória de abandonar o pecado. É a glória de agora deixar Cristo governar a nossa vida. Essa é a glória que Cristo fala que há quando Ele diz que vai nos dar a sua glória. Porque não é assim? O Pai com o Filho e o Filho com a igreja.
Por isso que eu falei, é Cristo que governa a igreja, não é o homem. Não é o homem. Por isso que nós temos visto testemunhos de pessoas sendo reconciliadas, de pessoas sendo curadas, de pessoas sendo transformadas. Meu Deus, aquela pessoa está aqui dentro, aleluia, porque a casa é de Deus. Não é o meu governo. Não é sobre Lula. Não é sobre o país. É sobre Deus, é sobre uma nação. Porque é Deus que está no controle. O diabo, ele tem um limite, aleluia, fala em limite aí. Porque talvez você esteja pensando que esse teu problema já perdeu o controle, fugiu da tua mão, aleluia, mas não fugiu da mão de Deus. Porque o diabo tem um limite, ele é limitado. Ele é cerceado pelo poder de Deus. Portanto, a tua vida está no controle de Deus. E a última palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história, está na mão de Deus, aleluia. Mas, pastora, não importa o que você esteja vendo. Creia, porque a fé transcende o que a gente vê. A fé ultrapassa o que os nossos olhos veem. A fé contempla o que Deus vai fazer. Não limite Deus. Deixe a sua fé ir por esse caminho, ir ao encontro de Deus e já verificar, e já ver, e você possa ver. Abre os seus olhos essa manhã, peça ao Senhor, Senhor Jesus, Espírito Santo, abre os meus olhos espirituais, para que eu possa, pela fé, ver o que o Senhor vai fazer. Porque somente tu é o Deus do impossível. Então, na primeira parte de João 17, ele está falando com o Pai sobre o processo de glorificação. Sobre esse processo, a gente pensa na glória, em algo que está no auge. Mas a glória dele foi alcançada na cruz, nu, exposto ao vexame. Essa é a glória de Cristo, que nos salvou, que nos livrou, que nos aproximou novamente de Deus, que trouxe reconciliação do mundo com Deus. Essa é a glória do Filho. Esse é o Jesus que nós servimos. Um Jesus que lutou, um Jesus que não abriu mão, um Jesus que foi para a cruz, que escolheu. Diz que ele foi porque ele quis, em obediência, mas ele foi porque ele quis. Diz aqui a palavra, João 16, aleluia. E eu já não botei o versículo, sangue de Cristo tem poder, amém. Mas é isso que diz a palavra de Deus, que ele falou que ele foi porque ninguém mandou ele ir. Não é isso, pastor? Ainda bem que eu tenho a reverenda aqui do meu lado, aleluia, Deus. Então é isso, é sobre esse Cristo que nós hoje estamos aqui reunidos. Aleluia. Nós pertencemos a Deus, amém? No auge do seu problema, no dia que você acordar com a maior dificuldade da vida, abra os seus olhos. Quando tudo parecer que está em trevas para você, você fale, eu pertenço a Deus. Porque Jesus falou que cuidou de todos que ele deu. Então, nós somos de Deus. Nós somos de Deus, nós estamos sobre uma palavra, nós estamos direcionados sobre uma oração da boca do Senhor Jesus, aleluia, aleluia, que igreja linda e maravilhosa. Jesus também orou pelos seus discípulos, para que eles perseverassem espiritualmente, e é algo que a gente precisa fazer, perseverar espiritualmente, não é? Sim ou não? Será que só a pastora Silvia? Não, nós precisamos perseverar, porque tem dias que a gente se sente um pouco mais fraco. Tem dias que a gente está sem força de caminhar. Tem dia que a gente não quer falar com ninguém. Tem dias que a gente está vivendo aquele dia. E nós precisamos perseverar, porque Jesus, nessa oração, ele fala sobre a perseverança espiritual. Romanos 8, 26. Se puder botar, por favor. Por quê? Porque o Espírito Santo semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza. Porque diz que a gente nem orar às vezes consegue. É verdade ou não é? É. Às vezes a gente está com aquela luta. Eu vivi já. Quem não viveu, né?
a gente não consegue nem palavras para falar, porque a gente já pensa assim, gente, as minhas palavras não vão alcançar o que eu preciso, porque é algo tão difícil. E é nesse momento que o Espírito Santo está nos assistindo, intercedendo junto a Deus, porque Deus sabe o que a gente precisa por meio do Espírito Santo que habita em nós. Ele nos assiste porque a gente não sabe orar como convém. Diz que ele ora com gemidos inexprimíveis. Olha o mistério. A gente nem consegue explicar, né? Porque é algo das entranhas do próprio Deus. É um clamor das entranhas do próprio Deus em favor de nós. Quando a gente está naquela dificuldade, aflito, o Senhor está orando pela gente. O Espírito Santo está orando por você. Está intercedendo por você. Você acha, ninguém ora por mim, fui na igreja, ninguém orou por mim. Meu irmão, no nome de Jesus, nós precisamos crescer. Maturidade espiritual. O Espírito Santo está intercedendo por nós. Você não está esquecido, não. Você tem um Deus que cuida e zela por você. E Jesus falou, guarda-os em teu nome, no versículo 11. Que Deus mantenha-os unidos e fiéis. A preocupação de Jesus também era que nós tivéssemos uma alegria completa. E eu fui ler, né, aquele versículo que fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Está em Neemias. Fala de um período de quê? De reconstrução. Um período que a nação estava vindo de um cativeiro totalmente destruída. Ela não tinha mais muro, ela não tinha mais templo, que são as referências de uma cidade, são seus muros, não é isso? Vamos transportar lá para trás, para esse tempo. Né? É o muro que guarda a cidade, e para a nação de Israel era o templo, porque era onde ele adorava. E nesse período que Deus está estabelecendo depois, pós-cativeiro, eles começam a se reerguer. E Deus tem prazer em nos ver restaurando a nossa vida. Deus tem prazer de ver você se levantando, aleluia. Deus tem prazer de te ver alegre. Deus tem prazer de ver você reconstruindo a sua vida, de você caminhando. Deus tem prazer na sua vida. E por isso que a palavra de Deus diz que tem esse versículo maravilhoso. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Era uma nação que estava totalmente destruída, se reerguendo. Uma nação que estava agora juntando os seus cacos para começar de novo. Isso não faz sentido também na nossa vida, não faz? Quantas vezes a gente está juntando os cacos, restaurando aqui esse buraco que abriu aqui, eu tenho que fechar em nome de Jesus. E a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. E Deus tem alegria em te ver restaurando. Então, se você hoje está mais ou menos, né? Talvez você esteja se sentindo assim espiritualmente, em nome de Jesus, Deus tem prazer em te ver com a vida totalmente restaurada, com os muros restaurados, com a parte central da tua adoração restaurada. E nessa oração Jesus também pede para que nos livre do maligno. Proteção do maligno. Não vou entrar nos detalhes dos últimos acontecimentos, mas nós somos uma igreja que, assim como diz a palavra de Deus, que Deus não tem prazer na morte do ímpio e do perverso. Nós temos que estar com o nosso coração aberto, pedindo que o Senhor nos guarde, mas nós não podemos deixar o amor se esfriar no nosso coração. Nós não podemos deixar o esfriamento do amor bater a nossa porta. Nós não podemos deixar, porque com isso, o esfriamento do amor gera esfriamento espiritual. E a gente começa a ficar sem ânimo de tudo. É de tudo. Não são só detalhes, não. São muitos pontos que começam a ser atacados na nossa vida. E Jesus pede a proteção contra o maligno. 1 João 5,18. Aleluia. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive o quê? No pecado.
Antes, aquele que nasceu de Deus, nós temos agora uma nova vida, sendo restaurada pelo poder do Espírito Santo. Portanto, aquele que nasceu de Deus, Deus o quê? O guarda. Você pode falar? O guarda. E o quê? E o maligno não toca. Ele tem que obedecer, aleluia. Ele está cerceado pelo poder de Deus. Nós temos que ter esse entendimento perante a palavra de Deus. Eu também ia pedir mais uma referência. João 10, do 7 ao 15. Mas nós temos que buscar a presença de Deus. Tem que buscar. E eu me lembrei que eu estava pensando essa manhã, né? O barco de Pedro não ia ser simplesmente invadido pelos peixes. Ele precisou ir lá e lançar a rede. Assim é a nossa vida. Você precisa da cura. E se Deus direcionou tomar o remédio, ora e toma. Deus está direcionando coisas. Deus está te mandando perdoar. Ah, mas a pessoa que me falou, foi ela que me ofendeu. Obedece, perdoa. Precisa fazer uma ligação? Faça. Atitude. Para a gente poder colher o que o Espírito tem para nós. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ele falou. Aleluia. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores. Se a gente for buscar nesse mundo a confiança em homens, o apoio talvez, né? Não estou falando do apoio de apoio realmente, né? O apoio que às vezes a gente recebe de pessoas. Mas estou falando da gente deixar nossa mente ser entregue. Sabe, era o que Paulo combatia, até dentro das igrejas. Sabe, aquelas heresias, sabe, as dissensões. Aquilo tudo que destruía a igreja. Tudo aquilo que tentava contra a palavra. Então o Senhor Jesus diz que tudo isso que tenta pegar o homem e ofertar algo que não seja a vida eterna em Cristo Jesus é mentira. Eles são ladrões, são salteadores. Eles querem te roubar e te destruir. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido, amém? Eu sou a porta. Jesus está falando. E se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará o quê? Uma pastagem. O ladrão vem somente para quê? Qual é o papel do maligno? Qual é o papel dessas, como eu falei, desse sistema do mundo maligno? Vem para roubar, matar e destruir a nossa vida. Não tem outro. A infinidade de jovens que estão morrendo nas drogas, no pecado. A gente tem que chorar realmente, a gente tem que ser aqui, quando a gente chega como convidado para entregar esse culto ao Senhor, a gente tem que chorar de tristeza. Por quê? Porque são muitas pessoas sendo mortas, destruídas, pessoas que não vão ter um futuro, e já tem uma condenação eterna. E eu vim, Jesus fala, para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância. Pode ficar por aí. Até aqui. E Jesus ora pela santificação. A santificação na vida do cristão, ela só acontece por meio da palavra. Todas as outras coisas são movimento de apoio. O jejum, a oração, tudo isso que a gente faz, ela apoia a palavra, mas a santificação da igreja, ela só vem por meio da ministração do evangelho. É a palavra que vai cortando, que vai limpando, que vai lavando a mente e o coração do homem. E que vai tornando limpo perante a Deus. É só a palavra que tem esse poder na vida do homem. Santificação pela palavra. Santificar é o ato de você separar para algo. Tem um objetivo de separação. Então nós somos separados para Cristo. Nós estamos no mundo, mas eu sou do mundo? Não sou do mundo. Quem me comprou foi Jesus. Eu tenho um dono. Nós temos agora uma carta de liberação. Nós fomos liberados.
O inferno não tem mais poder sobre a nossa vida. Satanás não pode mais nos acusar, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nós temos uma carta de liberação que custou um alto preço. Santificação é a separação para uso particular. Amém? Por isso que nós chegamos à casa de Deus e tem tantas coisas. A casa de Deus tem ministérios, tem serviço, tem adoração, né, pastora? Quantos serviços? É uma riqueza de coisas que a casa de Deus tem e que se movimenta. Essa é a verdade. E nós fomos chamados para esse objetivo. Separados para um uso particular de Deus. Porque o mundo, quando nos usa, ele nos expõe. Ele nos mata, ele nos destrói. Mas o Senhor Jesus diz que veio para nos dar vida e vida em abundância. Esse é o Senhor que nós servimos. E por último, para a gente finalizar, Jesus ora pelos crentes futuros, que somos nós, né? A igreja passou por todas aquelas questões iniciais, a igreja do primeiro século, perseguição, e ainda há perseguição na igreja. Há perseguição, sim. Nós falamos que não há, mas há perseguição. É só a gente começar a vasculhar a história. Tem muitas nações que eles não podem professar a fé. Tem muitas coisas que já não podem ser mais ditas. Estou mentindo? Acho que não. Então, quero dizer para vocês que até sobre todas essas coisas, Jesus já tinha liberado uma oração para nós. Há uma oração de Cristo sobre os crentes futuros. E eu quero dizer para vocês, a preocupação não, vou dizer, o que Jesus relata para Deus, vou tirar essa palavra, que haveria um aperfeiçoamento na unidade. Vocês lembram quando a gente leu? Que está dizendo aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir achar exatamente onde está o versículo. Amém, já achei. 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me foi dada, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então eu entendo que há um poder sobre a igreja, quando a igreja está em unidade. Mas a unidade que Jesus relata aqui na Bíblia. Que o nosso amor não seja de quê? A Bíblia fala, hipocrisia. Não é assim? Você não deve difamar as pessoas. Até para corrigir você tem que ter sabedoria. Então tem instruções de Deus para que a unidade, ela seja o quê? Cuidada. Até isso a gente tem que ter esse zelo, tá? Isso não é parte com Deus, não. É nossa responsabilidade. Quem zela pela unidade é a igreja, perante a instrução do Espírito Santo. E ele fala assim, né? Para que, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Para que o quê? Porque eu entendo que a unidade da igreja vai refletir aonde o que ele diz aqui, ó. Tá juntinho, ó. Ele fala aqui, para que a gente seja aperfeiçoado na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, a unidade da igreja vai promover no mundo o quê? O testemunho de Cristo no meio do seu povo. Esse é o poder na unidade. Por quê? Os benefícios. A unidade traz força. A unidade traz resiliência. Não é assim quando vem uma pessoa e te abraça, fala, eu estou com você, vou orar com você. Não dá uma coragem? Eu sinto. Não é verdade? Traz força, traz resiliência, traz encorajamento. A unidade traz um ambiente também de harmonia. A unidade gera um sentimento de proteção. E isso acontece uns com os outros. E cria também uma igreja forte. Uma igreja que vai romper com o tempo. Vai romper nesse mundo, nesse século, com essa avalanche de coisas que estão sobre o mundo. Efésios 4, para a gente encerrar, e depois Salmo 133. Efésios 4, do 1 ao 6. Nós precisamos estar ligados no mesmo propósito.
Efésios 4, do 1 ao 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, é o apóstolo Paulo falando, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em quê? Amor. Não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia. Ó. Esforçando-vos com quê? Diligente. Sabe o que é uma coisa diligente? Com quê? Atenção redobrada. Diligentemente, por preservar. Quem preserva a unidade do Espírito? Somos nós. No vínculo de quê? Das guerras, das confusões, das disputas? Não, no vínculo da paz. Há somente o quê? Aí ele traz o quê? Essa unidade num sentido amplo. Há somente o quê? Um corpo. Um corpo. E um espírito, como também foste chamados numa só. É uma só esperança do crente, da vossa vocação. É uma esperança cristocêntrica. Nós somos cristocêntricos. É Cristo, ó. É Cristo, é a pedra angular da nossa vida, dessa casa espiritual. Há um só Senhor. Aí ele traz esse aspecto geral da unidade. Uma só fé. Então, quando você olha para o teu irmão, é uma só fé. Um só Senhor. Uma só vocação. Um só batismo. Um só Deus e Pai de quem? Só meu? Só a pastora Silvia? Não. Pai de todos. O qual é sobre quem? Todos. Age por meio de quem? De todos. E está em quem? Aleluia, pode ficar de pé. Então a unidade é para que a gente tenha um posicionamento com responsabilidade. Para que a igreja possa avançar. E o mundo, porque a Bíblia falou isso, e o mundo vê quem é o Deus da igreja. Quem é o Senhor da igreja. Com autoridade. E nós somos atalaias. Eu quero deixar só essa palavra aqui, porque me cutucou de manhã também. Então, vamos embora. Ezequiel, só para a gente finalizar. Vocês podem ficar de pé, a gente já vai orar. Ezequiel 33, do 7 ao 9. A responsabilidade do atalaia. Nós somos atalaias nesse tempo. Nós somos aqueles que vamos ter que anunciar as coisas de Deus. Num mundo tenebroso, sim. Num mundo destruído, sim. Num mundo caótico, sim. Num mundo perdido, sim. Nós somos atalaias de Deus. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Pois ouvirás a palavra de quem? Da minha boca. E darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, a gente fica, ó, mudo. Morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o derramarei de quem? Do atalaia. Tem mais um? Deixa eu ver. É 7, eu acho que é até o 9. Mas se falares ao perverso para avisar do teu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ou seja, decisões. Mas nós estamos fazendo o quê, igreja? A nossa parte. Ele vai morrer na iniquidade, mas tu vai livrar a tua alma. Amém? Glória a Deus. O Salmo 133... que eu gostaria de ministrar sobre vocês, que fala sobre a unidade na igreja. Eu queria que você desse a mão ao seu irmão. Para a reverenda fazer essa oração sobre a igreja de unidade. A senhora pode ler o Salmo? Eu te amo. Glória a Deus. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida
para sempre. Amém? Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, primeiramente damos graças, Senhor Deus amado. Muito obrigada, Senhor Deus, pelo ensino desta manhã, pela exortação em nossos corações, pela demonstração, Senhor Deus, que vem de Ti aos nossos corações, Pai, porque Tu sabes, ó Pai querido, como cada um aqui chegou. E eu, Senhor Deus, Tu sabes como eu aqui cheguei. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu Te louvo, Pai, porque Tu tem cuidado de nós. Muito obrigada, Senhor, porque Tu sabes, Pai, como eu passei esses dias, Senhor, por coisas, Pai, que eu não fiz, mas, Senhor Deus, que recaiu sobre mim, Senhor. Mas Tu, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem peleja por nós. Senhor, o Senhor sabe, Pai, de todas as coisas, porque os Teus olhos, a Tua palavra diz, Senhor, que correm sobre toda a terra e vê tudo e todos, Senhor. E em nome de Jesus eu Te louvo, Pai, porque eu sei, Senhor Deus, que Tu me escolheste, Tu me separaste, Paizinho querido. E não vai ser, Senhor Deus, e não vai ser aquele que não Te serve, não vai ser aquele, Senhor Deus, que vive na hipocrisia, não vai ser aquele, Senhor Deus, que não tem o temor ao Teu nome, Senhor, que vai, Senhor Deus, me humilhar, que vai, Senhor Deus, pesar nada sobre mim, Pai, porque Tu conheces o meu coração, Pai, e Tu sabes que a minha vida, verdadeiramente, Senhor Deus, é para Te servir, é para Te adorar, é para seguir os Teus passos, é para fazer o que é certo, para falar o que é certo, Senhor, e ninguém vai me intimidar, Pai. E em nome de Jesus, Pai querido, muito obrigada, Senhor Deus, porque cada um aqui também, Senhor, cada um, Pai, tem os seus pedacinhos, Senhor Deus, passa por cada coisa, Senhor Deus, que só o Senhor pode ver e pode contemplar. Muito obrigada, Senhor Deus, porque, Paizinho querido, nós aprendemos nesta manhã e a cada dia, Senhor, nós aprendemos com a Tua palavra, Pai, que, Senhor Deus, é verdadeiramente vivermos em unidade. Vivermos, Senhor Deus, o amor verdadeiro, o amor, Senhor Deus, o amor ágape, aquele amor que está no Teu coração, que Tu ensinaste a cada um de nós, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, contempla cada família aqui representada, contempla, Senhor Deus, a cada situação, Pai, que o Teu povo vive a cada dia, Pai, que só o Senhor vê. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, Te louvamos, Pai, que essa unidade seja sincera, seja verdadeira, Pai, não só aqui dentro, Pai, mas lá fora também, Pai, em nome de Jesus. Eu Te louvo e Te rendo graças, hoje e sempre, no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. A Tua igreja diz: Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quer falar alguma coisa? Amém. E queremos agradecer a presença de Ana Paula. Cadê Ana Paula? Cadê você? Oh, glória. Amém. E Enzo. Oh, glória. É o baixinho ali. Amém. Graças a Deus. Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vocês já estiveram aqui domingo, não foi? Isso, eu lembro. Amém. Sejam sempre bem-vindos, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos dizer para eles mais uma vez? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E volte sempre. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos nos dividindo em classe agora para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar rica e abundantemente no nome poderoso de Jesus. Glória a Deus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações e a comunhão do Santo Espírito do Senhor esteja com cada um de nós, com cada membro da nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. A Igreja de Jesus diz: Amém. Glória a Deus. Deus abençoe e boa aula.